Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mais ITcast. Estou aqui com o Guilherme e hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente relevante para todos os empresários, que é o mínimo que você precisa saber para ter uma empresa mais segura. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos aí que estão acompanhando online. Vamos em frente aí para mais um episódio. Bom, antes de nós começarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal da Mais IT, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você e outras pessoas possam continuar recebendo conteúdos aqui do canal. Bom, vamos começar então falando sobre segurança da informação. Nós sabemos que segurança da informação envolve um conjunto de práticas e ferramentas para deixar uma empresa mais segura. Mas você poderia explicar para quem está assistindo, para quem está vendo o tema pela primeira vez, o que é segurança da informação? Isso. A segurança da informação nada mais é do que você imaginar um guarda-chuva. Então você imagina um guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva nós temos várias frentes de ações, várias atividades, né, que podem ser desempenhadas. Para quê? Para que a empresa ela tenha mais segurança nos seus dados, na sua operação e no seu dia a dia. Então, quando a pessoa fala em segurança da informação, ela não pode estar falando só de um item. Ela tem que estar falando de um guarda-chuva e debaixo desse guarda-chuva existem várias medidas que precisam ser tomadas e ações que precisam ser realizadas para que esse guarda-chuva fique equilibrado. E com essa segurança de proteção da empresa, a empresa vai ter mais agilidade, mais produtividade e mais segurança, né, para operar, para que o dia a dia dessa empresa seja efetivo e para que ela não tenha paradas, porque todo problema que você tem com insegurança ou falha de segurança de informação, você tem prejuízos, não só financeiros, mas também a imagem da sua empresa fica comprometida, a sua operação ela para, então você passa a ter problema com o seu fornecedor, com seus clientes. Então, assim, é muito importante quando o cliente pensar em segurança da informação, ele entender que ele está falando de um guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva várias medidas precisam ser observadas. Essas camadas de proteção, esse guarda-chuva, ele envolve apenas o digital ou envolve também questões físicas, estruturas físicas? Isso. Na verdade, a segurança da informação nós podemos dividir em partes lógicas, né, que são sistemas, e nós podemos também falar sobre parte física, tá? Então, vou dar um exemplo de uma segurança física. Quando você cria uma sala segura para você guardar os seus servidores, os seus dispositivos tecnológicos, a parte que guarda toda a infraestrutura da sua rede, como switches, roteadores, você tem isso guardado dentro de uma sala, essa sala ter ali uma biometria para você entrar nessa sala, você ter um armário que não é qualquer pessoa que vai lá e coloca a mão e pode desligar. Então, isso é a segurança física, né? E também tem a parte lógica, que aí nós vamos falar de sistemas, de antivírus, de programas de backup, programas de segurança de informação, de restrição de acesso. Então, nós dividimos a segurança da informação nessas duas frentes. Tem outras, mas as principais é você trabalhar a parte física, mas também trabalhar a parte digital, a parte lógica, né? Agora falando sobre privacidade e sigilo, quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam e como superar? É muito importante que o empresário ele tenha em mente a diferença deste guarda-chuva de segurança de informação. Dentro desse guarda-chuva existem dois itens que são diferentes. A privacidade e o sigilo. Então eu vou dar um exemplo simples de privacidade. Se você tem um departamento financeiro, as pessoas que trabalham no departamento financeiro, elas trabalham com informações que não podem ficar a público. Então essas pessoas elas precisam acessar esses dados. Comprovantes de pagamento,
contas a pagar, contas a receber. Então, essas pessoas precisam trabalhar, elas precisam acessar essas informações, mas precisa ter um controle de privacidade. O que é essa privacidade? É como as pessoas trabalham com esses dados e o cuidado que elas precisam ter, a rotina que elas precisam executar para que elas não percam esses dados e, ao mesmo tempo, elas trabalhem normalmente no seu dia a dia. Agora, quando nós estamos falando de sigilo, nós estamos falando de mais uma camada de proteção. O que é o sigilo? É eu impedir que essas informações sejam acessadas por pessoas não autorizadas. E detalhe, muitos clientes, eles falam assim, olha, a pasta do financeiro, a pasta do RH está protegida. Mas, na verdade, eu precisaria ter criado estratégias para que aqueles documentos permanecessem sigilosos. Por quê? Outro dia eu estava em uma empresa e o que aconteceu? A moça do Recursos Humanos, por uma falha operacional, ela mandou os olerites dos funcionários daquele mês numa impressora do almoxerifado. E ali tinha olerite dos diretores, dos gerentes, dos funcionários, de todos os colaboradores daquela empresa. Então você percebe que, embora as pastas delas estivessem protegidas, ela não tinha nenhum treinamento, nenhuma estratégia para que ela conseguisse manter o sigilo daqueles dados. Então o que aconteceu? Ela tem um controle de privacidade e proteção ali naquele departamento, onde os dados não são acessados. Mas quando você está falando de sigilo, você precisa criar estratégias para que um erro como esse, uma falha humana como essa, não ocorra, aonde um dado que é privado, um dado que é fechado de um departamento se torna público por uma falha operacional da pessoa que trabalha dentro daquele departamento. Então, é importante para o empresário entender que privacidade é uma coisa, sigilo é outra. E isso faz diferença na hora dele contratar serviços para manter ou para aumentar a segurança da informação em qualquer departamento da empresa. Perfeito. Bom, nós vamos continuar falando agora sobre backup e recuperação de dados. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações, porque isso ajuda muito a esse conteúdo chegar para mais pessoas. E se você está gostando desse assunto, compartilhe com outras pessoas que podem também tomar posse desse conhecimento e tornar a empresa mais segura. Bom, vamos então falar sobre backup e recuperação. Backup é um assunto que muitos empresários conhecem, mas na prática tomam pouco cuidado com backup. Qual que é o mínimo que uma empresa precisa saber e fazer para tornar esses dados mais protegidos através do backup? Certo. Sobre backup, eu vou dividir o backup em 4 grandes áreas. Tá? O primeiro, o próprio backup, que é o quê? Eu fazer a guarda de documentos. Eu guardar documentos, guardar sistemas, porque o backup não é só de arquivos. Backup também é de sistemas, de um programa, de um conjunto de sistemas que eu preciso guardar. Então, backup basicamente é você fazer a guarda. O segundo pilar do backup que deve ser entendido é backup é diferente de armazenamento. Por exemplo, o que é armazenamento? Armazenamento é o tempo que eu preciso guardar aquele backup. Uma coisa muito importante que o empresário precisa entender é que existem documentos que eles precisam ser guardados por um determinado tempo. Dependendo da legislação, por exemplo, um comprovante de pagamento financeiro, impostos, dependendo da legislação a qual essa empresa está enquadrada, ele precisa guardar esses comprovantes durante 5 anos. Então, além de realizar o backup semanalmente, ou diariamente, ou mensalmente, eu preciso ter uma estratégia de arquivamento. Não é só fazer o backup, tá? De maneira que ele entenda que ele precisa fazer o backup, mas ele também precisa armazenar. Dependendo do projeto, dependendo da operação da empresa, digamos que ela é uma empresa que desenvolve projetos de engenharia, ela desenvolve projetos de obras, dependendo do caso, esses projetos, essas plantas, elas vão precisar ser arquivadas para sempre. Por quê? Se é necessitado levantar essas plantas e esses projetos, a qualquer momento, essa empresa pode buscar
esses arquivos, esses documentos, essas plantas. Então, primeira separação é backup de arquivamento. Precisa ser organizada uma estratégia para isso, do que é backup, do que é o arquivamento. Um outro terceiro item sobre o backup é quanto tempo eu preciso para recuperar esses dados. Porque muitas vezes você conversa com o cliente e eu falo assim para ele, quanto tempo você pode ficar sem esses dados? Ele fala, olha, 2 horas eu consigo ficar sem esse tempo. Então, vai precisar criar uma estratégia de recuperação para que eu atenda esse cliente em menos de 2 horas. Tem clientes que ele fala assim, olha, esse tipo de arquivo, eu recuperando ele em 4, 5 horas, ou de um dia para o outro, serve. Então, é um outro tipo de backup. Porque não adianta eu fazer backup de uma quantidade enorme de arquivos e na hora de eu recuperar, eu levar dias ou meses. O que vai acabar atrapalhando a operação do cliente. É praticamente como se não tivesse backup. Eu vou levar muito tempo para recuperar aquilo. E a operação do meu cliente vai ficar comprometida. E o quarto ponto do backup que deve ser observado é como é feito esse backup. Então, o ideal é que esse cliente crie uma estratégia para criar uma parte desse backup, um backup desse ficar no local do cliente, num servidor local, num computador local, protegido com todas as devidas seguranças. Uma outra parte desse backup em uma outra localidade, em uma outra filial, em um outro servidor que não está ali naquela planta da empresa, tá? Para adicionar uma camada de segurança. E uma outra cópia desse backup estar em nuvem. Então veja que o mesmo backup ele foi distribuído em 3 partes, ali na própria empresa, em um outro local que não é a empresa e em nuvem. Com isso eu tenho mais segurança. Eu não estou fazendo backup e guardando na própria empresa. Porque já pensou se eu tenho uma tempestade, alguma coisa que destrói ali justamente aonde está guardado o backup? Então eu tenho um backup em uma outra localidade. E eu também tenho um backup em nuvem. Então aí você tem uma visão, uma estratégia de backup mais completa. Aproveitando o gancho, então, você falou de recuperação de dados, nós vamos falar sobre Disaster Recovery, que é um plano para evitar, né, esse tipo de perda de dados. Né? Eu queria que você explicasse um pouco para quem está tendo contato pela primeira vez, ou para quem já ouviu falar, mas precisa entender um pouco melhor sobre Disaster Recovery, o que é esse plano de Disaster Recovery? Isso. Tem muito cliente que acha que o Disaster Recovery é um programa, é um software que ele baixa da internet e ele pode instalar. Mas, na verdade, o Disaster Recovery é um plano. É um plano que a pessoa escreve junto com o departamento de TI dela. E nesse plano, ele não diz respeito só a backup. Porque, olha, sofri um ataque cibernético e vou precisar recuperar os meus sistemas. Vou recorrer ao backup. Mas o Disaster Recovery, ele está falando de recuperação de todas as esferas da infraestrutura desse cliente. Por exemplo, caiu um raio na empresa e queimou o switch, queimou o servidor, queimou o roteador do provedor de internet. Precisa existir um plano. Por que precisa existir um plano? Porque no desespero do acontecimento, cada pessoa vai fazer uma coisa. Um funcionário vai ligar na operadora, o outro vai ligar para o departamento de TI, o outro vai tentar descobrir aonde está o arquivo, e isso não é planejado. Precisa ter um plano. Quando isso acontecer, o que vai acontecer? Tal pessoa vai ficar responsável por ligar na empresa de internet, tal pessoa vai ficar responsável por acionar o departamento de TI, e quando acionar o departamento de TI, quais são as prioridades? Recuperar o backup, entregar um computador para uma pessoa que não pode ficar sem trabalhar. Existem empresas que têm pessoas que não podem ficar sem trabalhar. Então, por exemplo, você imagina um hospital. Um hospital tem as peças-chave que não pode ficar sem sistema. Num plano de recuperação, essas pessoas são atendidas primeiro e depois, gradativamente, seguindo o plano, você vai atendendo outras pessoas. Então, o Disaster Recovery ele não é só para recuperar dados. E ele não é só para ataques cibernéticos. Ele é também para ajudar a empresa a ter clareza no que ela vai fazer, no que ela vai executar, quando ela também tem um desastre ou um evento na infraestrutura dela.
Vamos falar então sobre, você falou de infraestrutura, vamos falar agora sobre gestão da infraestrutura. Quais são os principais desafios, você já com experiência na área de infraestrutura, quais são os principais desafios das empresas no que diz respeito à infraestrutura? É muito importante a questão da gestão da infraestrutura, porque a estrutura do cliente, ela precisa ser criada. Em algum momento essa estrutura é criada. O cliente abre um escritório, ele abre uma filial, essa estrutura ela é criada. Mas um ponto que muitas empresas deixam de lado é a gestão dessa infraestrutura. Como que está essa rede de internet? Ela está segura? Eu estou tendo uma política de troca de senhas? Os meus colaboradores estão usando? Há uns dias atrás eu conversei com um fornecedor e ele falou, olha, essa estrutura já mudou muito, eu não sei mais nem como ela está. Veja que é uma infraestrutura que ela foi mexida pelos funcionários, pelos prestadores de serviço. Então não houve uma gestão dessa infraestrutura. E por que é importante nós falarmos sobre gestão de infraestrutura? Eu preciso saber se o computador do meu funcionário está bom, se aquele computador está travando, se aquele computador está atualizado, se tem um antivírus naquele computador, se aquele computador é o computador ideal para o meu funcionário trabalhar, porque se não for, eu estou pagando o salário do meu funcionário, eu tenho uma entrega para fazer para o meu cliente, mas o meu funcionário não tem a melhor ferramenta na mão dele para poder executar o trabalho. Será que esse trabalho vai sair com a qualidade que o meu cliente espera? Então, gerenciar a infraestrutura é algo importante para o resultado final que a empresa vai entregar para o cliente dela. Então ela precisa entender que, assim como ela investe em uma fachada, assim como ela investe em novos equipamentos para produzir uma peça, assim como ela investe em novas tecnologias para entregar um produto cada vez melhor e cada vez com menos custo para ela, ela precisa entender que a infraestrutura tecnológica pode ser fator determinante para ela ter mais lucro ou até mesmo ter prejuízo. Então, gerenciar a infraestrutura hoje é muito importante. Não é só ter tecnologias, mas gerenciar essas tecnologias na empresa. Vamos falar agora sobre computação em nuvem. Quais são as vantagens da computação em nuvem para as empresas? Em primeiro lugar, a computação em nuvem ela traz algo que a estrutura local do cliente não traz, que é escala. Se essa empresa crescer muito, em dias o cliente vai ter que comprar servidores, vai ter que pedir mais internet, vai ter que pedir mais armazenamento, vai ter que criar mais ferramenta de segurança ali. E isso não existe muito com a nuvem. Na nuvem, a escala do cliente está a poucos cliques. Então, para esse cliente adquirir um servidor com mais memória, é ele entrar ou pedir para que alguém do departamento de TI dele entre nessa plataforma de gerenciamento e em poucos segundos aquele computador que tinha um tanto de memória passa a ter outro tanto de memória. Aquele computador que tinha X recursos e agora precisa de 2x recursos, está a 2 cliques e esse computador é feito o upgrade, né? Então, a nuvem ela trouxe uma solução para as pequenas, médias e grandes empresas de escala. Você não precisa mais fazer a cotação de um servidor, ver quanto que custa uma memória, quanto que custa um HD, você não precisa mais. Isso está na tela do computador e em poucos segundos você faz esses upgrades. Em poucos cliques você faz a instalação de um sistema completo. Isso porque a nuvem traz essa escala e essa facilidade de operação. Outro ponto de muita atenção da nuvem é que assim, toda a infraestrutura que está em nuvem, ela está sendo gerenciada pelo fornecedor. Ela está sendo protegida. Os softwares de segurança, de acesso, eles estão implementados. Então, isso traz mais segurança para a empresa. Ao contrário de empresas que trazem toda a segurança para a sua infraestrutura, ela vai investir ali. Ela vai ter que investir em toda a questão tecnológica para manter um servidor local protegido. Quando ela vai para a nuvem, isso deixa de acontecer, porque a responsabilidade dessa segurança, muitas vezes a segurança do backup daquele servidor que está em nuvem,
já está a cargo do fornecedor que está prestando o serviço ali para ela. Então, muda um pouco. Mas um ponto de atenção é, sempre que você contrata um serviço de nuvem, fique atento ao que você contratou. Converse com o seu departamento de TI, porque tem muitos clientes que vão para a nuvem e não contratam backup, não contratam antivírus, porque acha que já tem tudo. Mas, na verdade, são como se fossem peças de um quebra-cabeça. Você vai montando para aquilo ficar completo. Embora você tenha uma escalabilidade maior, embora você tenha uma facilidade de fazer as coisas funcionarem em nuvem, mas sempre tem um apoio de um departamento de TI, de uma empresa de TI, para te organizar e ajudar você a montar esse quebra-cabeça de maneira correta, né? Perfeito. Bom, você falando então ainda, né, falando sobre computação em nuvem, mas retomando um pouco o que a gente tinha falado sobre recuperação de dados, você tinha falado de que o plano ideal seria ter uma recuperação local, outra em nuvem e outra em um outro servidor externo da empresa, mas em um outro local. No caso da computação em nuvem, ela tem seus riscos também por ser de uma empresa, de uma terceira, né, um prestador de serviço externo. Existem riscos e como gerenciar esses riscos, já que está fora ali do controle da empresa, né, está sob responsabilidade de terceiro. Muito bom. Muitas empresas elas falam assim, eu não quero ter isso em nuvem porque aqui fica no meu controle. E é muito importante entender que existem sim riscos para a pessoa que manteve toda a sua tecnologia local e existem riscos para a pessoa que está levando as suas tecnologias para a nuvem. Tá? É muito importante a pessoa entender que quando ela contrata o serviço de nuvem, ela precisa também contratar os pedaços, né, ou os adicionais para aquele serviço de nuvem. Então, por exemplo, quando você contrata um serviço de servidor de arquivos em nuvem, você também pode contratar o controle de acesso àquela nuvem, né? Então, você pode ter uma série de adicionais que você pode colocar ali. Então, eu quero que faça o backup a cada 2 horas. Eu quero que o backup não fique só aí nessa nuvem, porque as pessoas não sabem, mas na nuvem tem como você contratar para uma parte dessa nuvem estar em São Paulo e a outra parte está no Rio de Janeiro. Então, isso são detalhes que, com um especialista em TI te auxiliando, você pode contratar esses adicionais. Porque tem muitas pessoas que falam assim, olha, levei os meus arquivos para a nuvem e ficou muito mais barato do que eu gastava quando eu tinha os arquivos na empresa. Só que às vezes essa pessoa, ela não contratou os adicionais para manter essa estrutura de nuvem segura. Ela contratou só os arquivos. E na verdade, o que ela fez? Ela acabou deixando mais inseguro. E se ela tem algum problema, ela vai achar que foi um problema da nuvem. Mas na verdade, ela precisa de um apoio para ir e adquirir os adicionais. Porque nós temos os riscos, seguindo a sua pergunta. Nós temos os riscos de perda de dados, comprometimento de senhas. Se um funcionário meu perder a senha do acesso à nuvem, os meus arquivos podem ser acessados por outras pessoas. Então, é muito importante que você entenda que existem riscos cibernéticos tanto para quem está na nuvem, quanto para quem está com a tecnologia local, que adotou as tecnologias locais. Todos os tipos de risco, perda de dados, backup, invasão por vírus, contaminação por vírus de ransomware, que é aquele vírus que coloca senha nos arquivos e ele pede um resgate, você tem que pagar para a pessoa que está com os seus arquivos te devolver. Então, os riscos são os mesmos. Mas quando você vai para a nuvem, você deve contratar também os adicionais ali de segurança para você manter seguro, né? Perfeito. Bom, nós já estamos quase encerrando, né, o nosso podcast. Vamos falar sobre sistemas de segurança, né? Estamos já encerrando o tema. Vamos falar então sobre sistemas de segurança. Quais são os sistemas de segurança essenciais para uma empresa hoje no dia a dia? Então, vamos falar sobre algumas ferramentas, né? Em primeiro lugar, o antivírus.
que é para você proteger dos vírus mais comuns, tá? Você também tem um firewall para você fazer a gestão da sua rede, tá? Empresas um pouco mais maduras precisam adquirir VPNs, que é para você ter um acesso à informação mais seguro, uma navegação mais segura. Se você tem vendedor na rua acessando os seus arquivos, se você tem um engenheiro que viaja e que precisa acessar os arquivos da empresa, projetos, documentos, diversos tipos, e você quer que ele se conecte de maneira segura àqueles arquivos, então você também precisa de VPN. Então, outra tecnologia, o EDR. O EDR, para quem não entende, assim, de uma maneira bem simples, é um antivírus avançado, que ele detecta e corrige ameaças automaticamente. Então, existe uma inteligência artificial que trabalha como se fosse um antivírus, mas ela não é como um antivírus que trabalha com base em dados históricos. O EDR, ele trabalha com base em inteligência artificial. Ele verifica um comportamento estranho ali do computador, que os técnicos chamam de endpoint, ele detecta um comportamento estranho e automaticamente ele já corrige. E quando ele faz essa correção, os EDRs que estiverem melhor configurados, ele vai informar o seu time de TI que um problema aconteceu ali. Então, ele não só trabalha corrigindo, mas ele corrige e informa o seu time de TI. Olha, corrigiu um problema assim, assim, assim. Esse problema surgiu daqui, como se fosse um diagnóstico de um problema. Então, o EDR trabalha dessa forma. E o MRR, que é meio que um gestor dessa inteligência da rede. Então, assim, são tecnologias, algumas mais novas, outras mais antigas, mas, assim, o mínimo do básico que a pessoa precisa ter, que o empresário precisa ter, é pensar em ter antivírus na rede, é ter um firewall, começando por esses dois, seria o essencial. E depois ele ir gradativamente adicionando novas seguranças. Nós falamos só 4 aqui, mas existem muitas outras que ele precisa adquirir. Mas ele precisa começar com essa. E assim, é muito comum ainda hoje eu chegar em empresas que estão usando antivírus gratuito. Nada contra os antivírus gratuitos. Mas se você tem uma empresa, se você tem dados corporativos, você precisa sim estudar com o seu time ou a empresa que presta suporte para você, estudar a pagar um antivírus pago. Por quê? Os antivírus pagos, normalmente, eles recebem mais atualizações do que os gratuitos. Né? Os gratuitos eles levam um tempo maior para receber históricos e dados históricos de antivírus. Tem antivírus pagos que eles recebem a atualização de antivírus de hora em hora. Né? Na verdade, tem antivírus que fica inclusive conectado com a central o tempo inteiro pegando atualizações. Então é muito importante que quando for adquirir um antivírus, se você é empresa, opte por ter um antivírus pago, tá? Aumente a proteção, porque essa economia pode significar muito no fim da conta da tecnologia aí. Perfeito. Bom, esperamos ter aí esgotado um pouco do assunto, né? O mínimo, o básico do básico. E se você está tomando contato pela primeira vez com este conteúdo, eu sugiro que assista novamente, né? De forma mais lenta, faça anotações. Ficou dúvidas? Tem algum assunto que você acredita que faz parte aí do básico sobre segurança nas empresas? Deixe aqui nos comentários ou envie uma mensagem para o e-mail que está na descrição, que nós podemos voltar a esse assunto em uma outra oportunidade. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco e se você ainda não é inscrito no canal, lembrando, inscreva-se no canal da Mais IT para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Ative as notificações também para que você possa ser notificado quando surgirem novos conteúdos. Compartilhe também se você conhece outras pessoas que precisam tornar as suas empresas, né, o seu ambiente de trabalho mais seguro e
continue conosco, confira outros vídeos do canal também, para que você possa ficar mais bem informado. Muito obrigada, Guilherme. Até mais, pessoal. E também aproveita para ler os artigos no nosso blog, né? Exatamente. Porque tem bastante material legal lá. Sim, acesse maisaiti.com.br/blog. Você vai encontrar artigos sobre vários temas, inclusive que nós tratamos aqui com um pouco mais de profundidade. Então, o Guilherme falou sobre EDR, sobre RMM, sobre VPN, enfim, sobre computação em nuvem. Então, você vai encontrar esses e muitos outros temas no blog da Mais IT. Acesse o site e confira muito mais informações. E também, se você quer receber conteúdos por e-mail também, no campo newsletter também, se inscreva para você ser notificado, tá bom? Muito obrigada. Até mais, pessoal.